Passado esse período que nós vivemos do verdadeiro exercício da democracia, depois das eleições, que foram esses manifestos que aconteceram, se iniciaram em São Paulo e depois se espalhou por algumas capitais e consecutivamente por várias cidades do nosso país. E é o momento de nós fazermos talvez uma avaliação dos frutos desse manifesto ou desse grande movimento que aconteceu em todo o país. Quero pedir licença para os amigos que são de outras cidades, mas gostaria de fazer algo um pouco mais regionalizado, na verdade mais municipalizado, porque o movimento ele tinha uma conotação nacional de indignação com tudo aquilo que estava acontecendo com o país, né? No nível político, de justiça social, de desigualdade, corrupção. Então a população estava vendo acontecendo tantos desmandos, que chegou uma hora que ela explodiu. E como essa explosão se deu através das redes sociais, que começaram a conclamar as pessoas para irem para as ruas, para poder reivindicar melhorias na saúde, melhorias na educação, e tudo isso muito bem, talvez não organizado, mas muito bem articulado dentro da própria rede social, né? Lógico, a gente vê que, por exemplo, a própria direita brasileira, né, PSDB, DEM, etc., por trás, junto com a Globo, tentaram manipular, rotular o manifesto de um bando de vândalos, um bando de bandidos. Tanto é que aquela crítica é muito dura, muito ácida do Arnaldo Jabor e no Jornal da Globo, e 2, 3 dias depois ele vem e pede desculpa e fala que não estava errado, porque na verdade a Globo ela percebe que o primeiro alvo eram os políticos e depois ela se tornaria o próximo alvo. Fazendo essa análise geral daquilo que foi o manifesto, havia então também uma pauta estadual, né? Isso para cada estado, e dentro desse contexto havia também as pautas municipais. Não foi diferente em Tanabi, e logo nos primeiros 3, 4 dias, domingo à noite, na verdade, já comecei a postar algumas coisas comentando sobre que Tanabi também precisava despertar, que Tanabi também precisava acordar. Na segunda-feira fui para a rádio AM de Tanabi, demos uma entrevista e falamos que o movimento sim, ele precisava acordar, que ele precisava acordar em Tanabi, mas que havia necessidade que tivesse uma pauta, que houvesse uma linha a ser seguida daquilo que eram as suas reivindicações. Dentro dessa ideia, fui convidado pelo Felipe para poder fazer parte da organização do movimento. E assim nós o fizemos. E eu comecei a perceber que aqui a pauta municipalizada ou regionalizada, como queiram, ela estava alicerçada em 3 tripés. Quais são eles? Festa do Peão, saúde e educação, né? E dentro dessa ideia eu falei, gente, tudo bem, essa é a pauta local, mas vamos trazer uma pauta também estadual. Vamos falar das mais de 28 CPIs que estão paradas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que elas não avançam porque o governador Geraldo Alckmin, que está aí no poder há quase 20 anos, tem maioria na Assembleia Legislativa. Eu disse, olha, vamos debater isso, mas vamos debater também a péssima qualidade do asfalto, que as empreiteiras fizeram a duplicação da rodovia Euclides da Cunha, e que se vocês irem e vocês perceberem, em quase toda essa malha que ela foi duplicada, está havendo recap. Mas aí eles queriam falar da Demop em Tanabi. E na frente do prédio, na Avenida Bechara Nassar Frange, eu disse, nós vamos falar da Demop. Como o Felipe disse, a Demop levou 14 milhões de reais de Tanabi, mas as obras estão aí feitas. E se houve irregularidade, que se denuncie ao Ministério Público. Depois que o Felipe terminou de falar, o Terto pegou o microfone e o Terto também falou da festa do peão. Era um movimento
que cada um trazia suas reivindicações. Eu sou contra a festa de peão, eu sou favorável à exposição agropecuária. Não sei se Tanabi tem porte para isso ou não. E fui dar o meu ponto de vista sobre festa de peão. E é interessante porque as pessoas que estavam carregando cartazes contra a festa do peão foram as primeiras que compraram camarote. Inclusive estavam passando uísque por debaixo dos camarotes para não pagar rolha. Foram as primeiras a ficar indo na minha sala, lá na Câmara, quando eu era assessor de imprensa, pedindo camarote ou então cortesia para entrar de graça. Só que no dia do manifesto estava carregando um cartaz contra não sei quantos mil gastos na festa do peão de Tanabi. Hipócritas, imbecis, e acham que todos são imbecis. Só que foram lá bater palma para o Gustavo Lima, foram lá bater palma para o Eduardo Costa, beberam, encheram a cara, participaram da festa e agora está no Facebook falando mal da festa. Falaram que tirou aquela em volta ali, aquela ferradura do recinto. Gente, todo mundo sabe que a festa do peão de Tanabi hoje, o Tanabi Rodeio Show, é um grande evento regional e que naquelas arquibancadas não cabia ninguém, nem cadeirante, que era a reivindicação do vereador Valdir Uchoa. Vereador Valdir Uchoa só arrancou a arquibancada em forma de ferradura, que era para poder colocar acesso para os cadeirantes. E vem querer fazer politicagem, vem querer falar da saúde de Tanabi sem uma pauta específica. Tanabi fornece 284 medicamentos na sua cesta básica. São José do Rio Preto, ela fornece, a Secretaria de Saúde fornece apenas 133 medicamentos na sua cesta de medicamentos estabelecidas por ela, pelo Estado, sei lá por quem. O Ministério da Saúde preconiza que o município disponibilize 84 medicamentos em sua cesta básica. Tanabi são mais de 200 medicamentos dados gratuitamente lá no centrinho. E vem querer falar mal da saúde de Tanabi? Melhorar a saúde? Melhorar em quê? Melhorar o quê? Em que a saúde de Tanabi precisa ser melhorada? Falar mal da Santa Casa é fácil. Falar mal dos médicos que atendem a Santa Casa é fácil. Só que eu nunca vi essas pessoas participarem de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. Inclusive você, Josimax. Qual foi o dia que você participou de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde? Só que você, Josimax, não fala que os vereadores da oposição pagam R$100 cada um para você ficar fazendo denúncia caluniosa no Ministério Público? Dizer para você que você estava fazendo denúncias caluniosas e usando o Ministério Público e a comarca de Tanabi para fazer politicagem. Falar mal da educação de Tanabi, que a educação de Tanabi precisa ser melhorada. Melhorada em quê? Tanabi, eu não me lembro, mas Tanabi melhorou coisa de 30% ou 40% a sua nota no IDEB. Falar que a educação de Tanabi não presta, não é boa. Sabemos que vários pais alugam ônibus para que os seus filhos vão estudar lá na escola de Ecatu, que ela é municipalizada. Sabe por quê? Porque as escolas de Tanabi, aqui a Alexandre Canebré Melotti na Nova Tanabi, a Tereza Magri, o Ganot Chateaubriand, as escolas estão lotadas. Não tem vagas, porque são bons professores. Falar que a educação de Tanabi precisa ser melhorada, quando que diretor e coordenador pedagógico era usado como cabresto pelo prefeito e por quem administrava a cidade. José Francisco, em ano eleitoral, propôs e fez um concurso público. Hoje, os diretores e os coordenadores são concursados. Desculpe, exceto os coordenadores que são eleitos pelos professores.
Falar que a educação de Itanabi precisa ser melhorada, em quê? Pediram para eu sair do manifesto, da liderança do manifesto, e eu saí. Aí sabe o que começaram a perceber? Que era coisa política. E no manifesto que nós fizemos, no primeiro, deu mais de 300 pessoas. O Jornal Diário da Região noticiou mais de 500 pessoas. E eles tentaram organizar outro. Inclusive o senhor Josimax, que é oposição à administração, o Felipe, que é oposição à administração. Sabe quantas pessoas foram na praça? 10 ou 11 pessoas. Porque a população viu e percebeu que o movimento era politiqueiro, covarde, vil. Sabe por que a prova disso? Porque a prefeita foi e pediu e abriu espaço para que fosse realizada uma reunião com os líderes do movimento, para que uma pauta fosse apresentada. Sabe quando essa reunião foi realizada? Nunca! Porque não tinha pauta. A ideia era arrebentar Zé Francisco, a ideia era arrebentar Abel, e a ideia era arrebentar os vereadores. Falaram da Demop. E quando eu peguei o microfone para falar da Demop também, quase que me tomaram o microfone da mão, eu disse: realmente, a Demop tem que ser investigada. Só que sabe de quem é a Demop? Dos irmãos Scamatti, que foram assessores do Carlão Pignatari, que inclusive tem um assessor dele, eu tinha um assessor dele aqui em Itanabi, que também foi candidato pelo PSDB, o senhor Fábio César Seron. E as investigações da Demop, elas não avançaram, porque chegaram na Casa Civil. E sabe quem é o chefe da Casa Civil? O senhor Edson Aparecido, que é do PSDB. Do PT pode falar, da Dilma pode falar, agora do Geraldo Alckmin não. Do PSDB não pode falar. Todos os cartazes falando da saúde e da educação, eu li todos. E sofri represália dentro do meu próprio grupo político. Mas eu falei, se era um manifesto apartidário, tudo tinha que vir às claras. E assim eu tentei fazer. Só que a partir de agora, eu vou participar de todas as reuniões da saúde. Conselho Municipal de Saúde. Eu quero ver se o senhor Felipe, se o senhor a Letícia Lasso, ou Lazo, eu quero ver se o senhor Josimax vão começar a participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Eu quero ver se eles vão começar a participar do Conselho Municipal de Merenda e do Fundeb. Encher o saco esses vereadores da oposição. Falaram um monte de merda. E sabia que o contrato das associações dos estudantes universitários estava em cima da mesa da prefeita. Foram para a tribuna e só soltaram merda lá. Só que sabiam que não ia pagar. E aqueles estudantes universitários que pagaram teriam seu dinheiro devolvido. Por que nem o vereador da oposição falou? Falar mal da educação de Itanabi, nunca na história dessa cidade se deu transporte universitário. E hoje é dado de graça. A prefeitura assinou um convênio com a faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível. Tem alunos que pagam 25% de mensalidade. Falar que precisa melhorar a educação de Itanabi? Em quê? Falam da festa do peão. Só que estão louquinhos para que a prefeitura não faça, para que não aconteça. Mas vai ter festa de peão sim. Vocês querendo ou não querendo, vai ter. A cidade merece. Vamos para o debate. Mas vamos para o debate certo, para o debate justo. Um forte abraço a todos.